Bem-vindos à Companhia Liberdade. Hoje nós vamos trazer algo bastante diferente para vocês. É a nossa homenagem a uma que foi a senhora da motocicleta nas décadas de 50 e 60. Para quem assistiu o filme tipo Tempos da Brilhantina, vai lembrar que a lambreta fazia o seu sucesso. Para isso tudo, nós trouxemos aqui o maior viajante de lambreta que o Brasil já conheceu, José Ferreira da Silva. O nosso grande herói em termos de motociclismo, pela viagem que ele fez, que você vai ficar conhecendo no final desse programa. Mas o programa não tem só a viagem, nós temos a nossa agenda, um passeio de Criciúma a Nova Veneza. Nós temos aqui também a empresa responsável pela filmagem do Moto Velocidade Mundial. Você vai ver que espetáculo. Nós temos a continuação dos capacetes e, por fim, a viagem deste grande motociclista, José Ferreira da Silva. É já já. Zé, o que mais que você tem de notícia de lambreta para nos trazer? Bom, de lambreta, meu amigo, são tantos acontecimentos que se formos falar de lambreta, o assunto não terminaria, claro, hoje. Temos que fazer aí uns 50 programas, porque a lambreta fez a história do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, nem de Santa Catarina, nem do Paraná, do Brasil inteiro. Não havia jovem que não quisesse ter uma lambreta. E não havia menininha que não quisesse entrar na garupa de um lambreteiro. Então era aquela festa quando uma garota subia na garupa de um lambreteiro. E ali, eu não vou entrar em detalhe, mas vocês podem imaginar onde é que ia acontecer a coisa. Era à noite, as claras de uma lua, né, grande, como é o nome das ruas? Lua da praia. Não, lua cheia. Lua cheia, exatamente. Então, de noite, a lua cheia comparecida, 5, 6, 10 lambretas reunidos e aqueles amores. Era uma loucura, não dá para dizer, mas são tantas coisas que me passaram que é difícil eu falar. Viu? É difícil. Não, mas nós vamos ter muita coisa para falar sobre lambreta, porque o José Ferreira está aqui para contar para nós uma viagem. Você está acompanhando no Companhia Liberdade os grandes viajantes. E esse que está aqui ao meu lado, com certeza, é o maior de todos. Sem falsa modéstia, que depois ele vai dizer que não. Mas, independente daquela viagem que tu fez, nós vamos fazer agora um passeio de Criciúma a Nova Veneza. Não de lambreta, com motos de grande cilindrada. Mas a emoção também é muito grande. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é a maneira como a gente olha as coisas. Escuta só. Ao voltar de um exaustivo dia de caça, trazendo segura nos dentes uma pequena corça, a onça encontrou sua toca vazia. Imaginando que os filhotes estivessem nas imediações, pôs-se a procurá-los com diligência. Olhou e examinou cada canto sem encontrá-los. Preocupada com a demora que se tornava séria, desesperou-se e, tomada de pânico, esgoelhou-se em um urro que encheram de espanto toda a floresta. Uma anta decidiu indagar a respeito da ocorrência. Chegando junto da toca, viu a onça desatinada e então jeitosamente procurou saber dela sobre o que estava acontecendo. Devoraram-me os filhotes, gemeu a onça. Infames caçadores cometeram friamente o maior de todos os crimes, mataram os meus filhos. A anta conciliadora, porém franca, não deixou que a oportunidade se passasse sem que ela dissesse à onça certas verdades, que, embora dolorosas, careciam ser ouvidas por ela naquele momento. E então falou-lhe: mas, senhora onça, se analisar bem o fato, há de convir que suas acusações não procedem. Perdoe-me a franqueza nessa hora de desespero, respeito a sua dor, mas devo dizer-lhe que fizeram uma vez aquilo que a senhora pratica todos os dias. Não pode negar que vive sempre a comer os filhos dos outros. Não é verdade? Ainda agora acabou de abater uma pequena corça. Tomada de indignação, a onça regalou os olhos como que espantada pela coragem e atrevimento da anta, falando com ódio mortal.
Oh, estúpida criatura! É isso que você tem a dizer para consolar o meu coração ferido pela dor? Com que direito você se atreve em comparar os meus filhos com os filhotes dos outros? E como pode comparar o meu sofrimento e desolação ao dos demais? É preciso considerar primeiro a minha posição em relação à dos outros animais, para depois pesar a situação. Foi nesse momento que um velho macaco, bem do alto do seu galho, assistia ao diálogo. Falou como quem está revestido de autoridade. Amiga onça é sempre assim. A dor alheia só atinge aos sensíveis, jamais ao egoísta. Isso foi do Paulo Barbosa, grande Paulo. E encerra dizendo o seguinte: é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas a graça das graças é não desistir nunca. Gostou desse passeio? Foi mais um passeio Companhia Liberdade, como sempre, um passeio muito gostoso. O José estava aqui do meu lado e estava me levantando uma questão, José. Eu me permito fazer uma pergunta para ti, Paulo. Que é o seguinte, a gente anda pelas estradas e vê, né, como vi agora, os motoqueiros andando de um lado para o outro. Eu sei que tem muitos que têm motoca e querem, de repente, pertencer a um grupo assim. Como é que se faz, Paulo? Aonde se dirigir? Como é que se consegue se filiar, se associar ou se ligar a esses grupos? Tu poderia dar uma explicação ao telespectador, vai? Eu gosto de entrevistado, se já virou entrevistador, vamos responder. Eu acho que é boa a tua pergunta. Não esqueça, são 50 anos de jornalismo. Não, ótima a tua pergunta. Eu acho que isso aí vem de encontro a muita gente que tem dúvidas. Como é que o pessoal faz? Como é que se reúne? Bom, o negócio é o seguinte. Normalmente o pessoal se reúne em motoclubes. E para constituir esses motoclubes, normalmente se faz por afinidades. Ou seja, eu participo de um motoclube, sei que tu tens uma motocicleta, te convido para participar de alguma reunião, ou de um passeio, ou de alguma coisa dentro do motoclube. Essa é a forma mais tradicional. Mas em toda a cidade tem pontos onde os motociclistas se reúnem. Outros motociclistas que não estão habituados a ir naquele lugar podem chegar e fazer parte, quer dizer, vai chegando assim como quem não quer nada, sabe? Chegou, daí conversa com um, conversa com outro, daqui a pouco já encontra um amigo. São as formas de se entrar junto nos motoclubes. Ou mesmo até fundar um motoclube juntamente com amigos que tenham afinidades. Quer dizer, eu gosto de fazer viagens curtas, eu vou me reunir com os meus amigos que gostam de fazer as viagens curtas. Essa é uma forma do cara participar desses passeios. Por amor e por gostar, na verdade. Por gostar, é isso aí. Bom, nós estamos aqui com o José, e o José é o seguinte, para você que está em casa e diz assim, mas poxa, afinal de contas quem é? Mostraram lambreta, mostraram tudo. Você está acompanhando conosco os grandes viajantes. E dentre os grandes viajantes nós já mostramos algumas viagens para Ushuaia, algumas viagens para o Chile, já mostramos algumas viagens dentro do Brasil. O José foi um grande viajante. O José saiu de Porto Alegre, desceu para o sul, extremo sul do continente, foi até os Estados Unidos, cruzou os Estados Unidos 2, 3 vezes, foi até Canadá, foi até o Alasca e de lá atravessou o Atlântico e foi para os outros países e rodou 85 mil quilômetros. Já falei tudo, agora contei toda a tua viagem. Precisa mais? Não há necessidade. Começa o seguinte, José. De onde é que saiu a ideia para você fazer um viajão desses em 1900 e qualquer coisa, quando não se ouvia falar de grandes viagens e grandes passeios? Acontece que eu sempre falo isso. Eu sou muito patriota. Eu sou nacionalista, eu amo a minha pátria. E naquela época o que tinha valor eram os produtos, era tudo que é estrangeiro tinha valor na época. O nosso aqui, o Brasil não valia nada para o brasileiro, entre aspas. E naquele momento eu vejo em Porto Alegre um cara de bicicleta que veio da Colômbia até o Brasil. Morreu depois tuberculoso, porque não havia preparação para tanto. E claro, o desgaste fez com que ele viesse a morrer. Mas, então vendo aquilo, se puxa vida, de bicicleta, eu tinha 15 anos. E fui me preparando psicologicamente, estudei, depois casei, tirei da cabeça, a minha esposa faleceu. E com 31 anos eu resolvi fazer a viagem. Bom, essa viagem, na verdade, me trouxe grandes alegrias.
E, claro, para fazer essa viagem houve uma grande preparação. Eu não simplesmente saí assim. Deixa eu te interromper. Claro. Mas essa preparação nós vamos ver daqui a pouco, porque agora você vai acompanhar comigo e eu te interrompi porque eu acho bacana isso aqui, gostaria que tu assistisse junto comigo, que é o seguinte, existe uma empresa espanhola chamada Dorna. Essa empresa é a responsável por fazer toda a parte de filmagem do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. E eles mandaram para nós, veja a importância da Companhia Liberdade, Mas merecidamente. Eles mandaram para nós um vídeo sobre o trabalho que eles fazem. Assiste comigo. com certeza. 135 toneladas de equipamentos são transportadas por jumbos através dos 4 continentes onde o campeonato é realizado. Na Europa, 1.500 pessoas em mais de 100 caminhões cruzam através de pequenas cidades levando equipamentos e serviços técnicos e relações públicas. A cooperação da televisão é parte essencial do Grande Prêmio. Por essa razão, um grupo de 30 pessoas da Dorna produz e transmite o sinal internacional de TV. $75 75 corredores estão prontos para a ação na pista. É sexta-feira de manhã e a primeira sessão de treinos está para começar. Os pilotos estão aprontando suas motos para as provas. Jornalistas de todo mundo mandam as últimas notícias antes do Grande Prêmio. Dorna começa a produzir o sinal para a radiodifusão em TV em uma transmissão que vai durar 18 horas até que o Grande Prêmio termine. Enquanto isso, os promotores do evento estão prestando atenção à área dos espectadores. A organização traz as equipes o mais próximo possível do grande público. Domingo pela manhã, um público estimado em 80 mil espectadores estão presentes em cada circuito. Faz com que seja 1.200.000 espectadores no total. Os convidados para a área VIP fazem pequenos tours organizados pelos boxes.
Na Vila VIP, localizada em área privilegiada do circuito, convidados estão distribuídos em espaços especiais dos patrocinadores, com serviço completo de bar e outros. O tempo de começar está chegando e Dorna começa seu serviço de transmissão para um público estimado em 350 milhões de telespectadores. 12 canais de televisão internacionais mandam seus correspondentes ao circuito para providenciar comentários nas corridas. O grande show está para começar. Valeu a pena ou não valeu? Pô, eu gosto disso. Então, agora é o seguinte, vamos voltar à viagem do Zé. Aí passou, a esposa faleceu, bom, agora é minha vez de sair. E daí? A preparação. Coragem, como é que é o negócio? É, a preparação. Eu trabalhava na TV Gaúcha em Porto Alegre, fazendo o Clube dos Heróis, Capitão 12, e eu tinha um amigo chamado Vidal de Negreiros. O nome daqui navio até parece pirata, né? Mas não é. E então eu disse falando para eles, olha, eu vou fazer uma viagem assim e preciso de apoio. Disse, tem todo o apoio, tem. Maurício Churosky, né, co-irmã, o diretor falecido. Fui até ele, o Vidal de Negreiros me levou até ele. Conversamos e ele disse, tens todo o apoio que quiseres. A televisão está à tua disposição, faz o que você quiser. Foi aberto um espaço, um programa, e me preparei. Só que uma coisa faltou, equipamento para que eu fizesse captação de boas imagens, boas fotografias, uma filmadora, mesmo que fosse de filmes, que não é como hoje VT, mas não houve isso. Por falta de experiência no que diz respeito a viajar. Não teve brasileiro que pudesse me dar uma orientação antes disso. Então fui me preparando. Peguei professores de tudo quanto é cultura e fui me preparando. E o resultado, iniciei a viagem, saí de dentro da TV Gaúcha e, claro, dali para diante é estrada. A ideia era sair de Porto Alegre e cumprir esse roteiro que tu cumpriu ou não? Isso aqui aconteceu por acaso? Não, acontece o seguinte, que a Lambreta, ela tinha pouca potência, fraca, e eu resolvi então cortar os países sem verificar a cultura daquele país, o que teria mais de beleza no país. Então eu só cortava o país. Inclusive, alguns países, eu não cheguei a contar com o país, porque eu comecei Era só passagem. Eu antes contava o país quando chegava na capital. Mas aí, falando com o jornalista, com o próprio museu, disse, não, mas tu passou o país, é contado como tu passou naquele país. Certo. Então foi somado e faltou alguns países pequenos aí que não entrou na contagem, mas eu fui indo. Quantos países deu aqui? Deu 54 países. 54 países. Zé. Claro. Vamos deixar ele um pouquinho com de sede. certeza. E nós vamos ver o seguinte, no programa da semana passada, nós mostramos como que são fabricados os capacetes em uma das indústrias aqui no Brasil. Nós temos agora uma segunda parte, eu quero trazer para o pessoal, assiste comigo. Você já acompanhou em nosso programa o início da produção do capacete, viu a cabine de pintura e como eles são decorados. Hoje, acompanhamos a segunda e última parte desse processo. Depois de receberem os adesivos ou os decalques, os capacetes entram na linha de montagem que inclui a colocação do isopor, os tecidos acolchoados, as bochecheiras e as viseiras. Desta linha de produção saem os mais diferentes tipos de capacetes. Durante todo este processo, os capacetes são submetidos aos mais diferentes testes definidos pela norma NBR 7471. São eles: testes de absorção de impacto,
Teste de resistência à perfuração. Teste de resistência da viseira. Teste do sistema de retenção da cinta jugular. E o teste de descalçamento. Só após a aprovação de todos estes testes, que são feitos diariamente, é que os capacetes são embalados e ganham todos os cantos do país. A Star Plast é a empresa de capacetes que mais investe em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para que o consumidor fique mais seguro sobre duas rodas. Bom, voltando então. Aí passamos por 55 países. 54 países e 54. algumas coisinhas mais aí. Certo. E estamos saindo de Porto Alegre. Vamos para o Uruguai. E fui indo. Não há condição de se detalhar os acontecimentos, porque televisão é tempo. Vamos só passando aqui. Uruguai, Argentina, fui até Punta Arenas, né, onde foi no Chile já. Fui subindo. E não foi para Ushuaia porque não passou Não, pela estrada, horrível. O deserto depois subiu, o Chile, deserto de Atacama, exatamente. Então, fui tudo subindo. isso que vocês estão programando para fazer ou que vocês fizeram, o José também fez em 68. José, eu acho que uma coisa assim que é bastante interessante, além, nós sabíamos que a motocicleta, a lambreta dele não era uma lambreta qualquer, era uma lambreta que já tinha 9 HP, se eu não estou enganado. Ela foi transformada. Foi transformada para 9 HP, a mudança era lateral e acelerador de pé e 2 tanques de combustível. E teve algumas coisinhas a mais, né? Eu tive na Argentina até o norte, até Salta, Tucumã, enfim, Misiones. E depois desci, atravessei para o Chile, Peru, exato, ali, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá. Isso. Aí já estamos subindo, e lá vamos nós. Até Você tá o Alasca. Junto. Eu estive lá nos Esquimós. No Alasca. Aí me conta a história do Alasca. É verdade te oferecer? Conta a lenda que o chefe dos Esquimós oferece a esposa ao visitante. Você ganhou a esposa de Esquimós? Foi. Isso quando eu conto, eu fico, não sei se eu fico vermelho por natureza, porque eu sou muito tímido, eu não gosto de falar desse assunto. Chegamos lá, o cara, de repente, veio pro meu lado, juntamente com a mulher, e falamos com nós, cercado de esquimós, né? E fediu, desculpe os ouvintes, mulher né? Era uma gatinha. Uma gatinha linda de morrer, cheia de ruga, que tinha ruga nos cantos, esperando a vez. Eu não sei não, mas acho que ela devia ter uns 300 anos, né? É por isso que eles oferecem. Aí eu... Eu me livro dessa. E a mulher, então, quando o marido disse que era uma honra tê-lo, mas não falou pra mim, falou pro Rock, porque eu não entendia nada que dizia. Aí o Rock virou pra mim, assim, a mulher me olhava com aqueles olhos assim, disse, é hoje. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu olhava pra ela. Eu sou muito carinhoso, eu gosto muito de alisar o cabelo, enfim. Demonstrei o carinho pra mulher e pro homem também. Aí, de repente, o Rock se vira pra mim e disse, pois é, vai ficar aí, tu deve aceitar a companhia da esposa, da mulher do chefe, né, esquimó. Mas como assim aceitar a companhia? Sim, ela vai dormir contigo. Vamos dizer, você que está em casa deve estar imaginando essa senhorita esquimoa, que não é uma boa, um pouquinho enrugada, com uma aparência de mais ou menos 300 anos. Deve ser uma sensação fantástica. A gente ri agora, mas na hora H lá, tu nem queira saber, né? Nem queira saber. O Motoques traz para nós a sua mensagem. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Enquanto o Motóxios falava alguma coisa para nós, o José se amalgamava com a senhora Esquimó. José, conta mais alguma coisa para nós. Eu quero deixar bem claro para você, meu amigo e minha amiga, que eu não tive nada com essa Esquimó, porque afinal de contas eu pedi pro Rock, se tu me deve embora, eu vou a pé. Ele disse, para nós ir embora agora, eles vão nos apedrejar, podem nos matar. Eu disse, não, acha alguma desculpa. Aí ele achou desculpa lá, dizendo que eu tinha compromisso com o governo brasileiro lá em Seva,
e voltamos, né, conseguimos sair, mas olha, foi difícil a coisa. Agora, já acima disso também, né, claro, houve coisas, esse é um ato desagradável, mas aconteceram também coisas perigosas para mim. Coisas que eu tive medo, pensei que ia morrer, porque eu fui atacado por lobos, né? Uma alcateia de lobos. Isso no Canadá. No Canadá, quando eu voltei. Houve outras coisas também, né? Deixa eu só te dar uma paradinha aqui. Ah. Se você está gostando dessa história que ele está narrando, você não pode perder o programa da próxima semana, porque o nosso tempo esgotou. Na próxima semana você vai acompanhar esse resto da viagem pelo Canadá, os lobos e muito mais coisas que aconteceram, porque ele não parou na América, ele foi até na Índia e nós vamos acompanhar esse grande viajante. Por hoje, o que nós tínhamos era isso e eu espero que esse programa tenha sido bom para você, porque para nós é aquele prazer fazê-lo e a gente vai se encontrar aqui na próxima semana para ouvir a história do José ou por qualquer das estradas desse grande, enorme país, sempre em Companhia Liberdade. Até lá.